Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, Senhor, entregamos nossas rogativas, lembrando, Senhor, das Tuas santas promessas, que disse: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aqui nós nos encontramos, Senhor, com os fardos pesados a sobrecarregar nossos frágeis ombros, fardos dos pensamentos conflitantes, negativos, fardos das angústias no coração, das mágoas, das revoltas, fardos da falta do entendimento, Senhor, dos acontecimentos que se avolumam no rolar dos dias e que nós não conseguimos aceitá-los, compreendê-los e muito menos administrá-los no foro íntimo da nossa intimidade existencial. Por misericórdia, Jesus, pedimos-te, alivie-nos. Dai-nos, Senhor, a força da coragem, do entendimento, a chama sagrada, Senhor, para vencer as nossas próprias limitações e encontrar em Ti, Senhor, o porto seguro. Amado Cristo, sabemos que nunca estamos sozinhos, que sempre junto a nós há uma nuvem de testemunha, uma multidão de irmãos, alguns encarnados que enxergamos, muitos desencarnados que só sentimos, mas na maioria das vezes, Senhor, não queremos acreditar. Mas sentimos as interferências, as influências sobre nosso campo íntimo, que modifica as estruturas do nosso organismo, que modifica, Senhor, o fluxo energético que compõe o equilíbrio psico-emocional e espiritual. Então imploramos a cada um desses irmãos, Senhor. Imploramos auxílio, socorro. Se já fizemos o mal, Senhor, conceda-nos a oportunidade da reparação. Se já nos fizeram, Senhor, o mal, conceda-nos a coragem e a humildade do perdão, para que assim possamos ser libertos das algemas que nos aprisionam, Senhor, como pássaros cativos em uma gaiola de dor e de sofrimento, e possamos alçar os voos em Sua direção, Senhor, encontrando a paz e vivendo, Senhor, o equilíbrio para um dia merecedores vivermos a felicidade. Iluminai esta casa que nos acolhe, Senhor. Abençoai os trabalhadores da Tua santa seara. Somos aprendizes do Teu Evangelho, servos do Teus servos. Concedei-nos, Senhor, a intuição para fazer a Tua vontade, não a nossa. Abençoai o lar, a família, os familiares de todos aqui representados, Senhor. Principalmente, também rogamos por aqueles que já abandonaram as vestes físicas e retornaram à pátria espiritual. Mas muitos ainda, Senhor, aprisionados à materialidade, ainda, Senhor, vivem e convivem os tormentos da matéria. Por misericórdia, liberte-os, esclareça-os, e que possam ser encaminhados às muitas moradas da casa do nosso Pai Celestial. Abençoai, Jesus Cristo, o alimento que iremos tomar e servir, que este alimento também seja um precioso medicamento. Abençoai as mãos laboriosas e operosas de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Amado Cristo, estenda Tuas mãos, se for da Tua vontade, sobre este caderno de prece, Senhor, e se for da Tua permissão, cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, no Espírito, Senhor, que possam aliviar as dores e os tormentos e dar as condições, a coragem, as energias necessárias para buscar, Senhor, Teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e de vida eterna, Senhor. Amado Cristo,
conhecedor da intimidade de cada um, por misericórdia, estenda tuas mãos santas e sagradas sobre estas águas, e em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, amado Cristo, derramai, Senhor, as tuas santas energias, em forma de medicamento. E assim, ao passarem suas dores ou feridas, ou ingerir, possam os irmãos encontrar, Senhor, a melhora, a cura, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, pois desde já transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, bendito e santo da Galileia, estendei tuas bênçãos sagradas sobre a colônia Santa Marta, sobre as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, nos hospitais, nas ruas, aonde tem tantos esquecidos da humanidade e da sociedade, mas nunca abandonado por ti, Senhor. Aos translocados, aqueles que encontram-se aprisionados nos vícios, ó Cristo Jesus, abençoai, onde houver a dor, a escuridão, o mal, eu, lá esteja a tua presença de amor. Abençoai, Jesus, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos, credos, diferentes e diversos do nosso. Que possamos um dia compreender que somos todos uma só família, uma família espiritual. E que possamos nos unir na caridade, auxiliando-nos mutuamente e vivermos sobre a luz da tua verdade, na fraternidade universal do amor. Abençoe nosso país, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras sobre esta nação, proteja-a das inversões de valores, das intrigas, mentiras e das trevas que afugentam a luz da verdade naqueles que ainda vivem na iniquidade. Que essa nação possa cumprir com tua missão, coroando ao mundo, Senhor, a graça e a luz do teu evangelho de amor e de bondade. Abençoai toda a humanidade, Senhor. Principalmente, Senhor, os países que encontram-se em conflitos bélicos, aonde irmãos derramam o sangue de outros irmãos. Por misericórdia, Senhor, que a paz possa reinar sobre esse orbe terrestre, a nossa casa e moradia, a nossa mãe terra. Fique em nós, Jesus, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Templo Espírita Recanto da Paz. Como única finalidade, o Evangelho de Jesus e a evangelização dos nossos corações. Busqueis a verdade vos libertará. Esta mensagem, ela é tão rotineira sobre nossas vidas. A grande dificuldade é de vivê-la no foro íntimo dos nossos corações. Compreendemos a grande fragilidade do ser humano. Muitas vezes eu brinco com os meus companheiros de jornada sobre o que aparenta agora a humanidade. Parece que só tem caciques na face da terra. Os índios já saíram de todos daqui. Todos querem mandar e comandar. Poucos querem obedecer. E nós sabemos que no processo de um planeta como o nosso, que é um planeta de provas e de expiações, é uma universidade, é uma escola, é um educandário, é um jardim de infância. Então, nós sabemos que não precisa ser nem inteligente demais, nem catedrático, nem culto. Basta dar só uma pincelada sobre todo o processo social, filosófico, religioso da Terra. Nós temos os aborígenes na Austrália, nós temos os índios no Brasil, os índios na Groenlândia, os índios na África, tribos. Nós temos descobertas de irmãos que ainda nem têm conhecimento da existência de outras civilizações.
Nós temos civilizações que vão se descobrindo nas entranhas da Amazonas, com a Venezuela e assim por diante. Então nós vemos extraordinariamente países desenvolvidos, como o Japão, China, uma parte da Austrália, como os Estados Unidos e assim por diante. Então nós vemos aí uma diferença extraordinária de pessoas, situações, conhecimento, filosofias, hábitos e costumes. Então, compreender que nós somos só caciques, isto já abre-se uma determinação para a dor e o sofrimento. E quando nós falamos dessa questão de ser cacique, é que ninguém mais quer obedecer e todo mundo encontra no saco da sua desculpa, no saco da desculpa, a sua justificativa para modificar e não obedecer às situações naturais da vida que a vida nos pede, nos impõe, na individualidade de cada um de nós, que fomos trazidos aqui na Terra como uma escola abençoada de aprendizado, como uma punição e como uma missão. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu tinha, desde criança à juventude, eu tinha um questionamento muito grande dentro de mim. Passei horas a fio sentado na calçada, no terreiro da minha casa. Naquela época falava terreiro, né? Hoje falar terreiro já pensa que está riando um trabalho, né? Fala assim, eu vou varrer o terreiro, né? Você pensa, meu Deus do céu, vai fazer uma macumba, né? Não. Naquela época se falava terreiro, quintal, pátio, né? O chique hoje é pátio, né? Igual barracão, agora é edícula, né? Olha que coisa mais linda, edícula. Não, eu tenho um barracão, moro no fundo. Não, eu tenho uma edícula. Edícula no setor sul, no setor marista, aqui no Parque Alvorada é barracão, né? Então é tudo a mesma coisa. Então eu tinha dentro de mim, sabe, um questionamento, o que eu vim fazer na Terra, quem era Deus, né? Como é que é? Ninguém me sabia explicar. O que eu vim fazer na Terra, não perguntava para ninguém, era apenas um questionamento existencial meu, ali com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, ficava com essa... E depois, quando chega ali, avoluma-se os trabalhos, as questões da matéria, as necessidades e as buscas, você vai trabalhar, você vai fazer isso, fazer aquilo outro, até aparecem alguns vícios indesejados, mais infelizes, escolhas infelizes que a gente faz. E aí eu esqueci desses devaneios, questionamentos mentais. O que eu vim fazer? Talvez eu ficava, às vezes, pensando, meu Deus, será que uma estrela cadente vai cair sobre mim? Aí, lembra daquela, quando tinha aquele Uri Geller? Pouca pessoa que lembra, porque isso eu via no museu, brincadeira, do meu tempo, né? Não lembro qual é a década que foi do Uri Geller, né? Que ele entortava a colher, saiu no Fantástico, tal, fazia aquelas coisas sobrenaturais, né? Ficou muito famoso. E ele dizia que ele estava no pátio lá e uma luz desceu sobre ele e deu aquele... Era tudo mentira. É magnetismo. E eu pensava, meu Deus, será que uma luz vai cair? Eu vou salvar alguém, vou fazer isso, aquilo para a humanidade, para a sociedade. Aqueles sonhos egoísticos, achando que eu era cacique, né? E aí, quando sumiu, distanciou-se e avolumou-se os problemas materiais, distanciou isso, mas sempre ficou o questionamento. Sempre ficava aquele questionamento como um problema existencial, que ele não era aparente, mas ele incomodava lá no fundo da alma. As rebeldias, as tristezas, as fugas através de situações, de coisas e acontecimentos à volta, e trazia-se então a infelicidade interior. Por mais que eu seja otimista, por mais que eu seja feliz, porque eu sempre fui e acreditei que eu sou muito feliz, e sinto que eu sou feliz. Então, por mais, lá no fundo da minha alma, tinha aquela lacuna. E aí chegou um dia, que as dores, as problemáticas psicoemocionais e espirituais vão aparecendo, e aparecem na vida de cada ser, na individualidade de cada um. É por isso que todos nós estamos aqui dentro hoje, porque apareceu este momento, a sobrecarga psicoemocional e espiritual, que incomoda o corpo físico, que dificulta a relação social, que dificulta a relação afetiva, que dificulta a relação profissional. Então, eu conheci o espiritismo cristão.
E através do espiritismo cristão, voltou à tona aquele questionamento. E eu entendi uma coisa fantástica. Fantástica. Eu vim à Terra com uma missão extraordinária. E uma missão quase impossível. Maior do que Jair Messias Bolsonaro. Muito mais problemática do que o Netanyahu de Israel. Compreende? Muito mais do que o Bukele de El Salvador, do que o Milei da Argentina. Eu vim com a missão quase impossível de salvar a mim mesmo. De salvar a minha individualidade. Porque o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Hoje a nossa companheira irmã Carla vai falar do ego, né, do egoísmo. E é nele que mora a sede de toda a nossa problemática. Compreende? Se nós não trabalharmos no fundo de nossa alma essa energia para salvar-nos, nada nós conquistamos na face da terra. Porque nós perderemos a nós mesmos. Tudo perde-se o valor. Faça a fé. Que Deus abençoe. Boa sorte. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Que nessa noite bendita nós possamos receber a luz de Jesus Cristo em nossos corações, abrindo a nossa mente, e que nós possamos, ao final dessa noite bendita, retornar aos nossos lares com os corações cheios de paz e harmonia e do entendimento, um pouco mais de entendimento da palavra de Jesus Cristo. Hoje o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o egoísmo, no item 12. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria mais bem praticada. Para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações desta couraça, a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A indiferença mata todos os bons sentimentos. Aqui o nosso irmão Pascal nos traz uma informação bendita, um ensinamento grandioso. Os fariseus, tentando tentar Jesus Cristo, lhe fizeram uma pergunta: qual o maior mandamento? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. E ele continua, complementa. E o segundo, que é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, a gente consegue observar o ensinamento de Jesus Cristo. Ele resume os 10 mandamentos recebidos por Moisés em 2. E nele a gente observa, se olharmos com carinho, com profundidade, que é extirpar, retirar o egoísmo das nossas vidas. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, entregar a nossa vida ao nosso Pai misericordioso, tudo o que fizermos, tudo o que pensarmos, elevar até Ele antes de fazermos. E ao final também elevarmos ao nosso Pai misericordioso tudo aquilo que nós fizemos. E amar o próximo como a nós mesmos é um ensinamento muito fantástico. Faz-nos compreender que precisamos tirar dos nossos corações o egoísmo. Porque quando nós amamos o próximo, nós amamos a Deus, nós amamos a nós. É necessário aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Amar o próximo antes de nós mesmos e depois amarmos a nós. Se cada um de nós fizéssemos esses 2 mandamentos, cumprissem esses 2 mandamentos, o nosso planeta estaria muito melhor. Infinitamente muito melhor. Porque assim a gente retiraria essa couraça do egoísmo, dessa falta de caridade, dessa falta de amor dos nossos corações. Porque a gente ia pensar no nosso semelhante. Eu não posso fazer tal coisa porque pode agredir o meu irmão. E ele também não fará ou falará porque ele sabe que pode me ocasionar algum mal. Algum sentimento negativo, algum pensamento negativo. Se tivéssemos esse cuidado, tudo seria muito melhor.
No momento que nós passamos durante a pandemia, a gente conseguiu observar, acredito que muitos de nós aqui conseguimos observar, nas redes sociais, muitas mensagens de muitos conhecidos ali das redes sociais, que diziam o seguinte: se a dor do próximo não dói em nós, nós é que estamos doentes. É claro que nós não temos que nos envolver sentindo e adoecendo como o nosso próximo, o nosso semelhante, aquele que está próximo de nós. A gente não precisa envolver e adoecer junto com eles, mas é necessário sensibilizar com a dor do nosso próximo. Se assim nós fizermos, a gente vai estar conseguindo praticar um pouco de caridade, porque nós iremos levar um pouco de auxílio àquele irmão. Irá tocar o nosso coração, como irá tocar o coração daqueles que estão conosco. É importantíssimo termos esse pensamento. Uma coisa extraordinária que o nosso irmão Geraldo nos falou aqui no início, quando nós pensamos qual que é a nossa missão aqui na Terra. Cada um de nós temos uma missão. Isso é fato. Todos nós temos. Mas nem sempre nós conseguimos saber, aqui encarnado, exatamente qual é essa missão. Mas nós não precisamos ter medo de entender e aceitar e acreditar que pelo menos uma missão todos nós temos, toda a humanidade tem, que é buscar aliviar a dor do próximo. Se nós pudéssemos trabalhar somente em prol do nosso semelhante, em aliviar a dor do nosso semelhante, nós estaremos salvando a nós, aliviando as nossas dores. Quantas vezes nós temos algum problema que para nós é um problema muito grande, que cada um sabe onde aperta a nossa dor, mas quando nós olhamos um pouco ao lado e ouvimos e observamos a dor do outro, nós conseguimos refletir e pensar: puxa vida, aquele irmão está com um problema muito maior do que o meu. Comparando o meu problema com o dele, o meu se torna muito mais fácil de ser resolvido, muito mais fácil de ser tolerado. O que eu posso fazer para ajudar a aliviar um pouco desse sofrimento do nosso irmão? Cada um tem a condição de aliviar o sofrimento do próximo. Às vezes, eu não tenho uma condição financeira, material, para que eu possa ajudar aquele irmão. Mas levando a ele a fé, a esperança, a palavra de Cristo, mostrando a ele que tudo passa, assim como a Mãe Santíssima mandou um recado para o nosso irmão Chico Xavier, que estava passando por tormentas psíquicas, dificuldades, e ele pede a Emmanuel, rogando a Mãe Santíssima, para dar a ele uma orientação, como seguir adiante, como resolver o problema. Passado um tempo, Emmanuel retorna e fala: pega o papel e o lápis, que Mãe Santíssima tem um recado. E ele se prepara todo, e ali Emmanuel dita para ele. Quando ele termina, ele pega a folha e lê. Mas só isso? E sim. E o que está escrito? Ela manda dizer que tudo passa. E ali ele compreende. E nós devemos compreender também que tudo passa. Nós precisamos ter resiliência, precisamos fazer a caridade. E quando nós esquecemos um pouco as nossas necessidades, pensando nas necessidades do nosso irmão, a gente consegue eliminar, amenizar a nossa dor. Porque nós estamos amenizando a dor do nosso irmão, do nosso próximo. Isso é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque chegará o momento que algum semelhante, algum irmão nos ajudará. Talvez não seja exatamente aquele a qual nós ajudamos, mas Cristo, Deus, age nos homens pelos homens. Então ele sempre vai encaminhar alguém que vai nos ajudar naquele momento crucial das nossas vidas. E aqui o nosso irmão continua: o Cristo atendia a todos, qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Jesus Cristo, de fato, nunca temeu que ele fosse mal falado se auxiliasse alguém de má vida. A mulher adúltera, o ladrão, a prostituta, ele nunca preocupou com isso, porque ele ajudava, ele auxiliava e seguia em frente na sua missão, ajudando, auxiliando e lançando as sementes de amor
por onde ele passava. Assim nós podemos observar, quando Maria Madalena, quando ainda era prostituta, ela o procurou com outras intenções. E ele auxiliou, falando do Evangelho. E ali ela foi tocada em seu coração. E ele seguiu. Ele não deixou o seu caminho para seguir o caminho de Maria Madalena. Foi exatamente o contrário. Ela deixou o caminho que ela estava, um caminho equivocado, para seguir a Jesus Cristo, que é o amor. O único caminho que nos levará ao Pai. Então ela seguiu Jesus Cristo. Por isso que ele nunca temia. Quantos de nós, tantas vezes, nós deixamos de auxiliar alguém por medo de ficar mal falado? Quantas vezes fizemos isso no decorrer da nossa vida até hoje? Quantas vezes nós ouvimos isso? Eu não ajudo fulano porque fulano rouba, então vou me chamar de ladrão. Ah, mas existe o ditado, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. De fato. Mas onde Jesus Cristo disse que era para nós nos juntarmos a esses irmãos equivocados? É exatamente o contrário. Levando a palavra de Jesus, levando o seu evangelho a esse irmão, nós poderemos em algum momento tocar o seu coração para que ele deixe o caminho equivocado e siga o caminho correto de Jesus Cristo. Assim como nós buscamos todos os dias seguir o caminho de Jesus. E quando nós temos esse pensamento de não auxiliar, porque temos medo do que os outros vão falar de nós, nós estamos agindo com muito egoísmo, deixando de praticar a caridade. Quando nós necessitamos de ajuda, quem será que vai nos auxiliar? Não sabemos. De repente, pode ser uma pessoa dita de má vida, de má reputação. Pode em algum momento nos auxiliar. E aí? Devemos ser agradecidos a Deus, a Jesus Cristo e a esse irmão que foi tocado, que serviu de instrumento de Cristo para auxiliar. Assim nós devemos proceder na nossa vida. E aqui, continuando, quando então o tomareis como modelo de vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado e se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal então desapareceria. Ficai bem convencidos disso. Nós precisamos compreender que o amor é o único caminho. Assim, Paulo de Tarso nos trouxe essa máxima tão grandiosa. O amor é o único caminho. Se quisermos seguir o amor, devemos deixar o egoísmo, o ego, a vaidade, o orgulho de lado. Essas chagas que dificultam o nosso engrandecimento espiritual, a nossa evolução espiritual. E tanto que é difícil nós extirparmos do nosso coração essa chaga do orgulho e do egoísmo. É uma luta árdua que necessitamos travar no íntimo do nosso ser, todos os instantes de nossas vidas, todos os instantes. Devemos amar, assim como Cristo nos amou, não aquele amor egoísta. Tantas vezes nós deixamos o egoísmo sobrepor ao amor. Nós auxiliamos, queremos que sejam auxiliados os nossos entes queridos. Mas muitas vezes nós mesmos não auxiliamos, porque a dor dele não está em nós. A partir do momento que aquela dor, uma dor, está em nós, nós corremos, movimentamos e buscamos auxílio. Mas por que não fazemos isso quando a dor está naquele que convive conosco? Dizemos que amamos, que fazemos de tudo para auxiliar. Mas quantos de nós aqui não ouviu que buscamos um auxílio espiritual, um tratamento espiritual que nos ajuda, nos fortalece, nos cura? Mas e os nossos companheiros, os nossos familiares dizem o seguinte, quantas vezes ouvimos isso? Eu não aceito que levem o fulano para o centro espírita. Eu não concordo, eu não aceito. Essa pessoa está doente. Mas quando a dor, a enfermidade está naquele que nega,
ele pensa rapidamente e busca um auxílio espiritual. Que amor egoísta é esse? Para o outro eu não permito, mas para mim eu corro e busco e procuro. No livro Há 2000 anos, ditado pelo nosso irmão Emmanuel, ele fala de uma de suas encarnações como senador poderosíssimo de Roma, Públio. Na ocasião, a filha dele, a mais velha, estava doente, tinha lepra. Ele foi para a região da Galileia tentar salvar essa filha. Na época não existia cura, era extremamente descriminalizado. Essas pessoas eram levadas, não importava se eram ricos, se eram pobres, se tinham poder ou não, para o Vale dos Leprosos. Então, para evitar que isso acontecesse com a sua filha, ele escondeu toda essa situação, buscando auxílio, porque os médicos da época não conseguiam curar a sua filha. E ali Jesus Cristo já estava operando todos os seus milagres, levando a boa nova a todos que ali estavam, lançando as suas sementes de amor naqueles corações necessitados, assim como os nossos corações necessitados. E a sua esposa, já muito sensível, tocada, ouvindo falar sobre todos os milagres, todas as curas que Jesus estava fazendo, e ela pede ao seu marido Públio que o procure, pensando na sua filha, já que ninguém conseguia curar. E ele, reticente, relutando, acaba cedendo, mas não da maneira que ela tinha pedido, para ir buscar, falar diretamente, pedir esse auxílio, esse milagre. Ele disse que iria, mas não dessa forma. E assim ele foi, caminhando ao entardecer, à beira do lago de Genezaré, e ali ele ficou pensando, eu, um senador romano, rico, poderoso, vindo buscar alguém dessa religião, não uma religião, mas desses ensinamentos desse povo ignorante, como que eu vou reconhecê-lo? Ele ainda não tinha visto a imagem de Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo. Como eu vou reconhecer? E se chegar próximo a ele, como vou entender? Ele não fala a minha língua. E eu não tenho tempo e nem interesse em aprender a língua, o dialeto desse povo ignorante, que eram os judeus ali, com o entendimento dele, ignorante. Como ia se suceder isso? E ele passou um tempo, e ele ouve alguns passos suaves. Quando ele olha, ele não teve dúvida em reconhecer que era Jesus Cristo, um jovem, humilde, um sorriso muito bonito, acolhedor, mas de um olhar extremamente profundo. E ali ele cai de joelho. Então aquele egoísmo, aquele orgulho todo, ele não suporta a força do magnetismo de amor de Jesus Cristo e começa a chorar. Tenta conversar e não consegue. E Jesus Cristo começa a falar para ele sobre humildade, sobre a caridade, generosidade, tentando alertá-lo, despertar a sua consciência para que ele pudesse salvar a si mesmo e salvar a todos que estavam com ele. Se ali, naquele momento, não acontecesse, seria alguns milênios depois. Como assim se sucedeu? E ele ficou sem entender, sem compreender que como ele entendia tudo que Cristo falava. E certamente, no pensamento dele, Cristo falava, Jesus falava em aramaico, que era a língua falada naquela época, naquela região. Mas ainda assim, ele com conflito dentro dele, relutando dentro dele. Pensando ali como que ele fala para mim sobre humildade. Quem é ele? Quem é esse jovem para falar sobre humildade? Sobre egoísmo? Sobre caridade? Se eu venho de Roma, que domina mais da metade do mundo conhecido naquela época, quem é ele? E Cristo, claro, captando aquele pensamento, fala para ele: as magnificências dos Césares é apenas uma ilusão efêmera de um dia. Tudo isso vai passar. Estará em ruínas. E nós sabemos que todo o Império Romano ruiu, como era naquela época. E Cristo ainda fala: há somente uma lei que existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei de amor, que foi instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Então ali, ele mais uma vez mostra que o amor é o único caminho, que o egoísmo precisa ser retirado dos nossos corações. Mas sabendo, claro, que é uma chaga muito enraizada no coração de cada um de nós ainda, ele aguarda esse momento que chegará
que nós não teremos mais esse egoísmo, esse orgulho em nossos corações. E prosseguindo, começai dando exemplo a vós mesmos, sede caridosos para com todos, esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda justiça, pois a cada dia em seu reino, ele separa o joio do trigo. Nós precisamos ser a mudança que nós queremos para o nosso mundo. Nós precisamos começar a transformar os nossos corações para que outros corações também sejam transformados, vendo em nós o exemplo. É necessário que assim seja. Mas nós sabemos que individualmente nós não conseguimos mudar o mundo. Mas nós temos que ter em mente que nós temos que fazer aquilo que nos compete. Aquilo que nos compete. Lançando as sementes do conhecimento do Evangelho de Jesus. Mostrando, levando aos nossos irmãos essa boa nova, como novos apóstolos da fé. Levando a esperança e a fé àqueles que estão desesperançados, aflitos. Mostrando a eles que existe um caminho. Mostrando a eles a necessidade da transformação do nosso ser. Tem uma história que conta que um homem caminhava na praia depois da ressaca do mar, e ali ele observando, caminhando, tinha ali muitas conchas. Centenas e centenas e centenas de conchas que estavam na praia. E ele começou a andar, abaixava, jogava uma concha no mar. Caminhava, abaixava, pegava mais uma concha e lançava ao mar. E tinha um outro homem mais distante observando aquilo. E pensava, gente, mas o que ele está tentando fazer? Será que ele está pensando que ele vai conseguir salvar todas essas centenas e centenas de conchas? Não suportando aquela inquietação da curiosidade, foi atrás desse primeiro moço que estava lançando as conchas no mar e foi perguntar, foi questionar. O que você está fazendo? Estou lançando as conchas ao mar. Ah, mas você está achando que vai conseguir lançar todas elas? Que efeito isso vai ter? Ele falou assim, realmente eu não consigo lançar todas elas ao mar. Ele abaixou, pegou uma, falou, mas para esta que eu consigo lançar ao mar, eu conseguirei fazer a diferença para ela. E lançou ao mar. Porque essa vai sobreviver, vai se multiplicar e vai garantir a sua espécie. Então, para essa, eu consigo fazer a diferença. Nenhum de nós conseguimos modificar o mundo por completo. Mas, para aqueles que estão próximos de nós, nós podemos fazer a diferença para cada um deles. Como fazendo a diferença? Apresentando Jesus Cristo como nós conhecemos, como mestre, como irmão, como amigo. Aqueles que ainda não o conhecem dessa forma, que ainda o desconhecem, apresentando Jesus Cristo a eles, falando do Evangelho, falando do Espiritismo. Propagar o Espiritismo é uma caridade muito grande. Falar do Evangelho, falar de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, é uma caridade muito grande. São sementes lançadas aos corações que nós não sabemos, claro, quando serão germinadas, quando florescerão, quando frutificarão, mas ali estão lançadas. Em algum momento, elas irão germinar. E nós, será que conseguimos mensurar, conseguimos medir a quantidade de sementes lançadas aos corações dos nossos irmãos, quando Paulo de Tarso encontrou Jesus Cristo, se regenerou e começou a lançar suas sementes? Nós não podemos mensurar, somente esse irmão, a quantidade de sementes lançadas, de corações transformados que ele fez. Nós não conseguimos mensurar. E há quase 2000 anos, esse irmão ainda transforma corações. Ainda transforma os corações. Há uma reportagem de uns anos atrás, aqui do Brasil, se não me engano, do estado de São Paulo, de um jovem contando a sua vida, contando toda a sua trajetória até o momento da reportagem. Era um jovem muito rebelde, que foi apreendido tantas vezes, levado à reclusão, ali apreendido, e lá, junto com os outros jovens, também na mesma situação, causava muitas complicações, muitos problemas. E muitas vezes ele era levado a o que se chamava de solitária, ao isolamento. Então, numa dessas idas,
ele já acostumado com isso, numa dessas idas, ele passa próximo à lixeira e lá ele encontra um livro. Aí ele fala, eu vou ficar lá mesmo, não sei por quanto tempo, vou levar esse livro, quem sabe eu consiga ler. E o livro que estava na lixeira era o Paulo e Estevão, contando toda a história do nosso irmão Paulo de Tarso. Ali ele lê o livro em pouquíssimos dias, 2, 3 dias, devora esse livro e pensa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, eu também consigo. Se ele de perseguidor se transformou num apóstolo, num propagador dos ensinamentos de Jesus Cristo, um defensor das leis de Deus, eu consigo mudar. E na ocasião da reportagem, ele já estava cursando o último ano na faculdade de Direito, ia se formar advogado. A ideia dele era tentar amenizar todas aquelas dificuldades que ele causou a tantas pessoas. Então, a partir dele, fazer exatamente o contrário, auxiliar. Ali ele começa a retirar de seu coração o egoísmo. Agora imagina, quase 2000 anos depois, a transformação do coração do nosso irmão Paulo de Tarso ainda está transformando corações. Nós também conseguimos transformar corações. Os corações daqueles que convivem conosco no nosso lar, daqueles que trabalham conosco, daqueles que estão caminhando conosco na nossa existência. Nós podemos transformar o seu coração. O egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade, não haverá paz alguma na sociedade. Sem a caridade, não há paz na nossa alma. Não há descanso para a nossa alma. Mas quando nós falamos descanso para a alma, não é inércia, não é ficar parado, não é não fazer nada, muito pelo contrário. Assim nós podemos ver a vida de Cristo, dos seus apóstolos, de todos aqueles que vieram após ele. Trabalharam muito, muito. Ninguém ficou no ostracismo, ninguém ficou na inércia parado. Muito pelo contrário, trabalharam profundamente, arduamente. Porque o nosso irmão São João da Cruz, um santo da Igreja Católica, disse o seguinte, que a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. Não descansa porque está o tempo todo buscando semear, buscando levar os ensinamentos de Jesus, buscando mostrar o amor, a caridade, a fraternidade, a paz e a harmonia em todos os corações por onde passa. Por isso que não descansa. Mas não se cansa também. É claro que o nosso corpo físico necessita de um descanso. Mas ele não cansa na moralidade. Ele não cansa dentro do seu coração na vontade de fazer o bem. Porque ele está conectado com a força divina que recarrega todas as forças que nós temos. Nos momentos que nós paramos, pensamos que estamos cansados e fadigados, Cristo disse, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mas não o descanso da inércia, porque estará conectado com essa força divina e estará sempre recarregado. Sempre recarregado. E Emmanuel nos diz o seguinte, que o bem revigora sempre. O mal, o egoísmo, é que extenua o espírito, que cansa, que descarrega as forças do espírito. Então, se estamos sempre no bem, nós estaremos sempre revigorados, sempre animados, sempre buscando fazer algo mais em prol dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. E digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições, em que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. O egoísmo não respeita nenhuma afeição, não respeita os laços sagrados da família. E a nossa família é a primeira sociedade que nós temos um contato ao reencarnarmos. Então, cabem aos pais, aos tutores, cabem àqueles irmãos que são responsáveis por essas crianças, por essas formações, a educação necessária no amor. Não simplesmente a educação da intelectualidade, de buscar uma melhor escola para os nossos filhos, para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, mas a educação moral, principalmente. De que adianta
lançarmos ao mundo, à sociedade, aquele irmão que cruzar o portal ali da nossa porta, interagindo com o mundo, de que adianta ele ser extremamente inteligente intelectualmente, mas corrompido moralmente? Ele vai trabalhar em prol de si mesmo, vai trabalhar egoisticamente. Nós podemos ver a situação que nós estamos vivendo, a situação política, o caos que estamos vivendo. Tudo isso gira em torno do egoísmo, do benefício próprio. No Livro dos Espíritos, na pergunta 913, Kardec pergunta aos espíritos sobre o egoísmo. Se um dia nós iremos conseguir superar todos eles, os espíritos dizem o seguinte: estudai todos os vícios e vereis que no fundo há sempre o egoísmo. Se nós observarmos todos os vícios, olharmos para dentro de nós, a gente vai conseguir observar que temos muito ainda de egoísmo. Então é necessário trabalharmos isso, para que o nosso mundo se transforme. Aquele mundo ao qual nós buscamos, a qual nós queremos. E a educação é a luz que circula vitoriosa entre o nosso sentimento e o raciocínio, dando equilíbrio na relação do coração ao cérebro. Essas palavras do nosso irmão Emmanuel, ele fala muito bem sobre essa questão da educação. É a luz que circula vitoriosa no nosso sentimento. Tudo nasce da nossa vontade, do nosso sentimento, do nosso coração. Então é necessário fazer com a luz do coração chegue a luz da razão. Aí sim, nós conseguiremos mudar todos aqueles à nossa volta e principalmente a nós mesmos. Deixarmos o egoísmo de pensar que o outro precisa mudar primeiro, para depois eu mudar. Muitos de nós questionamos, ansiamos que se complete logo essa transição do nosso planeta de expiações e provas para a regeneração. Muitos contam dias, anos, falam que no ano tal, que nos alguns séculos já será o mundo regenerado. Mas esquece que para chegar neste momento de mundo regenerado, é necessário regenerar-nos a nós mesmos. Somente assim nós conseguiremos ter esse mundo regenerado que tanto ansiamos. Esse mundo de amor, de um pouco mais de tranquilidade. Já afastado dos nossos corações esse egoísmo tão latente, tão forte que ainda trazemos em nós. Extirpando todo esse orgulho, essa vaidade, a falta da caridade. É necessário a caridade. É importantíssimo em nossas vidas. Então, meus irmãos, que busquemos em nós, no fundo da nossa alma, a transformação dos nossos corações, permitindo que a semente que Jesus Cristo lançou a todos nós, e ainda lança através dos nossos irmãos que já passaram por aqui e por aqueles que ainda estão junto a nós, que nos ajuda, nos faz relembrar dos ensinamentos de Cristo, desse amor tão bendito, permitir que essa semente floresça, germine, floresça, cresça em nossos corações. É importante, meus irmãos, regenerarmos a nossa alma, para que tudo se modifique sempre para o bem, e que trabalhemos sempre na caridade e na fraternidade entre todos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e assim seja. Parabéns. Humberto Holden, analisando o Sermão da Montanha de Rustem, os 4 evangelhos de Rustem, disse assim que as intrigas, as brigas, as guerras, as divergências entre pessoas, na família, na sociedade, no bairro, na cidade, no estado, no país, e em toda a nação, de nação contra nação, nasce na fragilidade do ser, no ego humano, que ainda não trabalhou o seu eu espiritual. Que quando nós iniciarmos a conquista do eu,
nós encontraremos a pacificação dentro de nós, com as pessoas que convivem conosco, com a nossa família, com os vizinhos, na nossa cidade, em nosso país, em toda a humanidade. É escolha individual esse renascimento. No Livro dos Espíritos pergunta assim: qual o meio mais eficaz de se chegar à perfeição? Pergunta 916 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos dissestes, conheça-se a si mesmo. Você se conhece? Faça essa pergunta por várias vezes ao dia. A você mesmo. Você se conhece? Você sabe o porquê você toma certas atitudes? Você compreende por que situações fúteis, mínimas, modifica seu metabolismo psíquico, celular e espiritual? Por que situações são modificadas à verdade pelas suas próprias vontades ilusórias? Sem a busca do autoconhecimento, dificilmente trabalhar-se-á para vencer o egoísmo. Sempre buscaremos as desculpas para fugir da verdade e não encontrar o nosso eu espiritual. Pergunte para você, na segunda pergunta, o que você quer e como você estará daqui a 10 anos. Se você manter as mesmas situações do hoje, as mesmas mágoas, as mesmas raivas, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Porque a Terra está viajando numa velocidade fantástica. 105 mil quilômetros por hora a Terra está viajando. Girando a 1.700 quilômetros por hora no seu próprio eixo. E você continuará da mesma forma daqui a 10 anos? Então você ficou para trás centenas de milhões de quilômetros. Está compreendendo isso? Do processo evolutivo. Preste atenção nisso. Isso vai salvar a sua vida. Renove-se. Não se coloque no direito de ter raiva de ninguém. Não se coloque no direito de guardar mágoa. Não se coloque no direito de ofender ninguém. O antagonismo do egoísmo chama-se caridade. Todas as vezes que você fizer uma caridade, você está largando de ser ego e você está buscando e encontrando o eu espiritual. Por isso que a filosofia de Cristo e a filosofia do espiritismo cristão, fora da caridade não há salvação. Amém? Amém. Alguém quer perguntar algo, dizer algo? Quero pedir perdão pela jovem Érica. Ela é uma jovem autista e tem ataques de alucinações e só passa quando há um processo energético espiritual que acalma seu espírito e aí ela fica tranquila. Então todas as vezes que ela chega, muitas vezes, que ela chega, não todas as vezes, ela tem crises de risadas, crises de gritos, Toma remédio controlado. Muitas vezes, quando troca o remédio, os remédios param o efeito. Então, isso é só uma explicação para aqueles que não a conhecem, para aqueles que vêm a primeira vez. Às vezes pensam, meu Deus, o espírito está pegando pessoa fulano beltrano. Não, ela é autista, ela tem ataques de esquizofrenias, compreende? Não é aqui que acontece, só aqui que acontece. Ela tem crise na casa, no lar, e ela já melhorou, 90%, porque ela tentava suicídio e fazia outras situações mais complexas. Ela está em tratamento na nossa casa já tem alguns anos, se não me engano, uns 3 anos. 3 anos, Ana Cruz? 4 anos, 4 anos que ela está
Então, assim, é só para aqueles que talvez ficam com medo, assustados pelos gritos, não, sabe? O centro espírita não tem essas manifestações, é paz, é equilíbrio, é tranquilidade. Isso é uma desarmonia de uma enfermidade, de uma doença, compreende? Psíquica, emocional, né? Amém? Vamos fechar nossos olhos, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por esta iluminada noite, aonde bebemos da fonte fecunda que mata a nossa sede para a eternidade, a fonte do saber, do conhecimento, que jorra na semente do nosso espírito, que dormita em nossos corações, que faz nascer a vontade do eu espiritual, crescendo esta árvore de vida para a vida eterna, fazendo que ela, crescendo, enche-se de frutos, frutos estes que na sua estrutura chama-se amor, e que, através deste amor, alimenta na caridade e na fraternidade todos aqueles que vêm saciar sua fome e sedentar seu espírito debaixo desta sombra do amor de Cristo Jesus, que somos os representantes quando assim acolhemos a mensagem de Cristo em nossa alma. Obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e acompanhe-os de retorno aos seus lares. Aqui receberam a paz, que possam levar a tua paz, ó Jesus, e que esta paz seja sobre seus lares, envolvendo a todos que lá se encontram. Gratos assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e permaneça em nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Do fundo do meu coração, agradeço a todos, a presença de todos. Peço perdão se minhas palavras ou as palavras da carne possam ter ido na contramão do teu coração e ferido. Não é nossa intenção. A intenção única dessa casa existir é passar a mensagem do Evangelho de Jesus. Perdoe-nos se foi mal interpretado nossas palavras. Que a paz esteja em vós e que a paz de Cristo esteja sempre em nós. Amém?